lá. Hoje a gente mergulha na vida de uma figura, assim, fascinante, mas talvez um pouco na sombra da nossa história. A imperatriz Amélia de Leuchtenberg. Ela foi a segunda esposa de Dom Pedro I. Exato. E para entender essa história, a gente se baseia em bastante pesquisa, sabe? Arquivos na Europa, no Brasil. O trabalho da Cláudia Tomé-Witt, por exemplo, é fundamental para traçar um retrato fiel dela. Legal. A ideia é justamente essa, entender melhor quem foi essa mulher. Chegou jovem ao Brasil, né? Enfrentou umas reviravoltas políticas bem grandes e deixou marcas, apesar do tempo relativamente curto aqui como imperatriz. Vamos lá então. Vamos? Depois da morte da imperatriz Leopoldina, o Dom Pedro precisou, arranjar uma nova esposa. E a missão de achar essa noiva na Europa, que ficou com o Marquês de Barbacena, não foi nada fácil, né? Não mesmo. A fama do Dom Pedro na Europa não ajudava muito. O caso com a Marquesa de Santos era super comentado, sabe? Imagino. Então, o Barbacena ouviu 8 nãos antes de conseguir. A escolha acabou sendo a Amélia. Ela tinha só 17 anos, mas uma linhagem, assim, impecável. Impecável como? Olha, neta da Imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão, pelo lado do pai, e neta do rei da Baviera pelo lado da mãe. Uma nobreza de peso. Entendi. E teve aquela parada estratégica na Inglaterra antes de vir para o Brasil, né? Sim, sim. Super importante essa parada. Foram buscar a Maria da Glória, a filha do Dom Pedro I. A futura rainha de Portugal. Exatamente. Ela era bem jovem e estava na Europa para estudar. Mas aí o tio dela, o Dom Miguel, deu um golpe, usurpou o trono português e ela teve que se refugiar na Inglaterra. Puxa vida! Então, Amélia e Maria da Glória vieram juntas para cá. Isso. Chegaram ao Rio de Janeiro em outubro de 1829. E dizem que a chegada foi emocionante. Que o Dom Pedro ficou realmente impactado com a Amélia. Ah, os relatos são fortes. Dizem que ele ficou tão, mas tão encantado com a beleza dela que quase desmaiou ali no primeiro encontro. Nossa! Casaram logo no dia seguinte. E ele até criou uma honraria nova, a Ordem da Rosa, em homenagem a ela. Um gesto bem romântico, né? Sem dúvida. E chegando aqui, como foi a adaptação dela? Ela gostou do Brasil? Olha, ela se encantou com a natureza, com a beleza daqui, mas ao mesmo tempo ela logo quis impor umas mudanças na corte. Tipo o quê? Estabeleceu o francês como língua oficial nos eventos, sabe? Trouxe protocolos europeus mais rígidos, redecorou o palácio, talvez para dar um ar mais europeu. Uma tentativa de organizar as coisas à moda dela. Exato. Mas o que chama muita atenção mesmo foi a dedicação dela aos enteados. Principalmente ao Pedrinho, o futuro Dom Pedro II. É verdade. Ele passou a chamá-la de mamãe, né? Isso. Criaram um laço muito forte. E ela também se preocupou com a educação da outra filha do Pedro, a Duquesa de Goiás, que era filha fora do casamento. Fiz questão de enviá-la para estudar num colégio bom na Suíça. Um gesto de grande sensibilidade, eu acho. E essa veia caridosa dela já vinha de antes, certo? Ouvi falar do dote dela. Sim, um gesto muito nobre. Antes mesmo de vir para o Brasil, ela doou todo o dinheiro do dote de casamento para um orfanato lá em Munique. Puxa! E essa fundação existe até hoje, acredita? Ajuda estudantes. A caridade e a educação foram temas constantes na vida dela. Que interessante. Mas essa fase no Brasil, essa reorganização da corte, a vida familiar, durou pouco, né? A situação política do Dom Pedro começou a complicar muito. Muito. Foi um período curto, cerca de 1 ano e meio só. As revoltas internas aqui, a crise econômica e aquela confusão toda com o trono português ficou insustentável para ele. E aí veio a abdicação. Veio a abdicação em 7 de abril de 1831. A despedida dos filhos deve ter sido terrível. Dizem que o Dom Pedro teve que ser, carregado para fora do quarto das crianças. Ele não conseguia ir embora, de tanta emoção. Nossa, que cena triste. E a Amélia enfrentou a viagem de volta para a Europa, grávida, no meio dessa confusão toda. Sim, grávida da única filha deles, a Maria Amélia. Foram para Paris primeiro. A menina nasceu lá em dezembro de 1831. E o Pedro I? Bom, enquanto a Amélia se instalava em Paris, ele foi para a luta. Organizar tropas para tirar o irmão, Dom Miguel, do trono português e devolver a coroa para a filha, a Maria da Glória. Ele conseguiu, né? A Maria da Glória voltou a ser rainha. Conseguiu. Venceu a guerra, mas pagou um preço alto, muito alto. A saúde dele.
Exato. Ele pegou tuberculose durante a campanha e faleceu muito jovem, em setembro de 1834. Tinha só 36 anos. E morreu nos braços da Amélia, não foi? Sim, no Palácio de Queluz, em Portugal, no mesmo quarto onde ele tinha nascido. Uma ironia do destino, né? A Amélia ficou viúva com apenas 22 anos. E, olha, ela nunca mais se casou. Ficou dedicada a preservar a imagem dele como herói. Mas a vida ainda reservava mais duro para ela, a perda da filha Maria Amélia. Ah, essa foi outra tragédia imensa. A Amélia era totalmente dedicada à educação da filha, a quem chamavam de Princesa Flor. A menina era inteligentíssima, chegou a ir para uma universidade em Munique, algo raríssimo para a mulher naquela época. Mas aí... Aí ela pegou escarlatina, que complicou, e virou tuberculose. A mesma doença do pai. Faleceu na Ilha da Madeira em 1853, com só 21 anos. Isso abalou a Amélia profundamente. De novo, uma perda terrível. Imagino. Como ela seguiu depois disso? Olha, ela passou os últimos 20 anos da vida em Lisboa e se voltou ainda mais para a caridade. A grande obra dela foi financiar um hospital na Ilha da Madeira, justamente para tratar tuberculosos e pesquisar a cura da doença. O hospital recebeu o nome da filha, Princesa Maria Amélia. E esse hospital existe ainda? Existe, e é mantido até hoje pela Casa Real da Suécia. Isso por causa da irmã da Amélia, a Josefina, que se casou com o rei da Suécia. Que conexão interessante. E teve também aquele reencontro com Dom Pedro II, né? Quando ele já era imperador do Brasil. Sim, foi em 1871, em Lisboa. Um momento que dizem ter sido muito emocionante. Ele foi visitar a madrasta durante uma viagem à Europa. E o carinho continuava o mesmo. Ele ainda chamava de mamãe. Que bonito manterem esse laço. Falando em Suécia, tem a história da tiara famosa dela, né? Ah, a tiara de Bragança. Um presente de casamento lindíssimo do Dom Pedro I. Feita com diamante que eram da coroa da Imperatriz Leopoldina. Uau! E como foi parar na Suécia? Como Amélia morreu sem descendentes diretos vivos na época, a tiara acabou sendo herdada pela irmã dela, a rainha Josefina da Suécia. Entendi. E hoje pertence à família real sueca. A rainha Silvia, que aliás tem mãe brasileira, usa a tiara por frequência em eventos de gala. E tem aquela história de que ela prometeu devolver se o Brasil voltasse à monarquia? Essa história circula. Se é promessa firme ou só um comentário, é difícil dizer. Mas é curioso, né? Mostra como a joia ainda tem essa ligação simbólica com o Brasil. Com certeza. E a Amélia faleceu quando? Ela faleceu em Lisboa, em 1873, mas os restos mortais dela voltaram para o Brasil depois. Ah, sim. Sim. Em 1982, foram trazidos para a Cripta Imperial, lá no Monumento da Independência, em São Paulo, onde estão os do Pedro I e da Leopoldina também. E teve uma coisa surpreendente em 2012, quando exumaram o corpo dela para pesquisa. O quê? O corpo estava mumificado naturalmente, em ótimo estado de conservação. Incrível. Nossa, que história. Realmente uma vida intensa. Sim. De princesa na Baviera, a imperatriz aqui no Brasil, depois o exílio, a viuvez precoce, a dor de perder a filha, mas sempre com essa força, essa dedicação à família e à caridade. Exato. O tempo dela como imperatriz consorte aqui foi curto, é verdade, mas a influência dela foi além disso. Na criação do Dom Pedro II, que foi um bom imperador, nas obras de caridade que duram até hoje, na própria postura digna dela diante de tanta dificuldade. É um legado e tanto. Fica a pergunta, né? O que dessa força silenciosa, dessa dedicação constante da Amélia, ainda pode servir de inspiração para a gente hoje? Pois é, uma ótima reflexão para a gente levar.